Então, resultado, a nossa margem de erro, se nós arredondarmos ela, ela vem para aqui, ó, 2,2%. Tá? Basicamente, por que isso ocorre? A gente agora podemos raciocinar um pouquinho sobre essa fórmula aqui, viu? Olha, agora que eu mostrei como que calcula exatamente, né? Eu sei que é difícil pegar na primeira vez, né? Mas vocês vão fazendo alguns exercícios aí, se vocês vão pegando, não é muito complicado, não. Mas vamos pensar um pouco aqui sobre o raciocínio da fórmula. Ponto 1. O n, ele entra aqui numa razão no denominador. Então, o que, que vai acontecer se a gente aumentar o tamanho da amostra? Se a nossa amostra simplesmente se tornar maior, né? Como ele está no denominador, se você aumenta o número de divisões de uma coisa, o resultado total vai diminuir, concorda? Ou seja, nós vamos ter uma relação inversamente proporcional. Então, se nosso n é maior, ou seja, nós aumentamos o tamanho da amostra, a nossa margem de erro ela cai. Concorda? Então, ó, aumenta o n, diminui a margem de erro. Outro ponto interessante para a gente raciocinar é o seguinte: o z. O que acontece se a gente aumentar o z? Como ele está numa relação direta, né, ele está multiplicando aqui esse valor, se a gente aumentar o z, a margem de erro ela vai crescer também. Tá? Então, o z e a margem de erro elas estão numa relação diretamente proporcional. E a gente pode ver isso aqui no Excel, né? Por exemplo, no exemplo que nós demos, vou colocar aqui até esse valor em porcentagem, que é quando a gente está mais acostumado a ver, tá? Então, a nossa margem de erro por esse cálculo lá é 2,21%. Se a nossa amostra ela aumentar de 1.007 para 1.500, a margem cai para 1,81. Se ela aumentar para 3.000, ela vai cair para 2,28. Se ela aumentar para 5.000, ela vai cair para menos de 1%. Por outro lado, se ela diminuir, né, se a gente, na verdade, só conseguiu uma amostra de 600, a margem de erro vai aumentar. Se a gente conseguir uma amostra de 200, a margem de erro vai aumentar também. E, voltando lá, o nosso valor Z vai acontecer a mesma coisa. Se ao invés de 1,96 nós pegarmos um Z de 2,5, nossa margem de erro aumenta. Nosso Z de 3 aumenta mais ainda. Nosso Z de... por outro lado, se a gente diminuir, né, um Z de 1, aí a nossa margem de erro aumenta. O que, que é exatamente aumentar ou diminuir o nosso Z? É aumentar a nossa confiabilidade. Tá? Olha só, se ao invés de eu querer um valor de 95%, se eu quiser, vou apagar isso daqui, um valor em que esse parte aqui do meio representa, na verdade, 99%, se eu quiser que esse intervalo que aqui que fica no meio, ele seja represente 99% das ocorrências, ou seja, eu tenho 99% de confiabilidade, o meu valor aqui de Z, ele não vai poder ser 1,96. Ele tem que ser um valor em que esse pontinho aqui desse canto e esse pontinho aqui desse canto, ele tenha somados 1%. Ou seja, eu teria que ter 0,5% aqui e também 0,5% aqui. Tá? Então, eu teria que pegar um valor Z que daria 0,5% nesse cantinho daqui e mais 0,5% aqui. Se a gente olhar a tabela, dá até para olhar a tabela, não é difícil, não. Vamos ver, uma parte que 99%, 99,5% seria de um lado, né? Tá por aqui, ó. Tá por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. Tá aqui, ó. Seria alguma coisa entre esses dois valores, que daria 99% e meio de um lado, e como é simétrico, é a mesma coisa do outro. Então, aqui seria 0,75.
275. Então, aqui teria que ser... Cadê? Aqui seria 2,575. É isso, né? Isso mesmo. Tá? E aqui desse lado aqui... Cadê? Volta. Aqui também seria a mesma coisa, menos 2,575. Então, para nós termos um intervalo, uma confiabilidade de 99%, a gente teria que ter um valor Z de 2,575. E aí, com certeza, nossa margem de erro aumentaria. Tá? E se alguém ainda, com essa demonstração aqui, não entendeu o que é essa tal dessa confiabilidade, nosso índice de confiabilidade, volta. Aqui, ó, nosso índice de confiabilidade. A ideia é mais ou menos o seguinte: se eu repetir a amostra, né? Vamos pensar assim, olha. Aqui, olha. Vai pegar aqui 95% de confiabilidade. O que isso significa? Isso significa que se eu repetir essa pesquisa 100 vezes, em 95% das vezes, se espera, né? Em 95% das vezes, o resultado que a gente vai ter vai estar dentro da margem de erro, dentro do intervalo de confiança. Então, se nosso intervalo de confiança é 2,22, né, a gente sabe que se a gente repetir essa pesquisa 100 vezes, em 95%, em 95 delas, o resultado que a gente vai obter vai ficar entre... Então, aqui, cada aí, toda hora esse cursor some. Ele vai ficar entre, né, 85% mais ou menos 2,2%. Ou seja, de cada 100 vezes que a gente repete essa pergunta, em 95% delas, o resultado vai estar em mais ou menos 87,2%, a estimativa pontual, né? Vai estar entre 87,2% ou 82,8%, né? Que é o limite inferior da margem de erro. Sacaram? Né? Porque nós sabemos que pela distribuição das amostras aleatórias, é isso que se espera. E isso aqui a gente regula, né? Com, né, cada índice de confiabilidade tem um valor Z lá específico que a gente vai encontrar, né? O valor Z ele será sempre tirado da tabela Z e também do índice de confiabilidade que a gente está querendo. Alguma dúvida?